entrega, cara. Que legal. Entrega muito impressionante. Assim. Eu adoro que você não dora a pílula. Você tem um personagem complexo, ele é machista, ele é patriarcal, violento e ao mesmo tempo tem ideias liberais, enquanto vive numa escravatura. Então assim, é muita coisa. E ainda numa crise pessoal muito forte. Por onde você começou esse mergulho? Bom, como você colocou tão bem, é um personagem muito contraditório, né? Então, o primeiro passo, ler o máximo possível sobre o personagem. A Laís Bodansky, nossa diretora e roteirista, quando escolhe esse recorte da história, no momento que ele é expulso do Brasil até a chegada em Portugal, o roteiro ele acaba trazendo os elementos que a gente escolhe contar na história. E desde o começo a ideia era ter uma diretora mulher, e graças a Deus a Laís aceitou, porque a gente não queria contar a mesma história sem criticar ou sem comparar, e não tem melhor ou pior. Então quando a gente fala de masculinidade tóxica, desse homem que acha que é dono do corpo dessas mulheres, que se diz liberal, mas age como um ditador quando se sente inseguro, a gente fala da impotência dele, provavelmente por conta da sífilis. A gente traz esse personagem que também tem essas alucinações e esses fantasmas que ficam rondando esse momento de fragilidade, de inquietação. A gente está dialogando com muitos assuntos que, na minha opinião, também são um reflexo do nosso país. E acho que por isso que todos esses assuntos, o feminismo, a ausência do feminismo, né? Não na personagem da Isabel Zoá, que é uma mulher empoderada, né? Mas com as outras mulheres. Então acho que a gente traz uma discussão muito complexa, o racismo estrutural, né? A perda de poder que ele tem nessa fragata, nesse navio, porque em território inglês não tinha escravidão. E como ele ainda finge pro capitão de como ele ainda é um homem com viril, e na verdade o que ele vem vivendo é o oposto, né? Então foi muito contraditório, assim. É a viagem de Pedro, mas é uma bad trip lá. É uma tormenta, né? É quase a tormenta de Pedro. E você falou, claro, das mulheres, né? Dessas mulheres que estão rodeando ele nesse momento. Mas o que mais me comove e que me explica, fica muito claro para mim o processo quase autodestrutivo, né? Sim. Que ele mesmo se lança, né? Quase. É a carta da Leopoldina. Sim. É a hora que ela explica porque tudo aquilo que está acontecendo com ele e porque essa figura feminina da culpa é que está corroendo esse homem. E aí, de repente, eu me vejo assim, claro, isso daqui também é uma história de amor. Ele não percebeu o amor que ele tinha, ele perdeu e, de certa forma, está pagando. Sim, você falou de uma coisa que me toca muito, porque ela era muito, muito importante na vida dele, e depois que ela vai embora, ele realmente perde o chão. Exato. E quando você começa a nossa conversa falando que a gente não doura a pílula, né? Porque realmente em nenhum momento a gente quis construir um personagem empático que gerasse ou gerar qualquer tipo de compaixão, mas sim de contar essa história que a gente imagina e convida o espectador. E fico feliz que você consegue sublinhar essa história de amor, porque foi uma das coisas que mais me tocou como ator e como personagem ali. E ela era a verdadeira estrategista política, né? Junto com José Bonifácio, né? Ele se mostra um grande estrategista militar, né? Reconquista Portugal, mas ela era a solidez do Império. E quando ela vai embora, e tem muitos relatos que dizem que ele empurrou ela escada abaixo, não sabemos. Onde ele chegou. Até onde ele chegou, mas aquela cena do corredor é extremamente violenta, né? Muito. E a gente tem o coração de Dom Pedro aqui. Chegando. Já chegou, né? É isso. De uma forma até meio bizarra, né? Muito bizarra, Mas isso me fez ter mais consciência do quanto que você atingiu o coração daquele homem, daquele personagem.
Foi um filme, um dos projetos mais difíceis que eu já fiz. Eu estava completamente entregue, frágil. Eram 12 horas de filmagem todos os dias durante mais de 2 meses. A gente filmou no Rio de Janeiro, filmamos em Minas Gerais, filmamos em São Paulo, a grande parte. Filmamos também em Lisboa, nos Açores. E eu fiquei realmente um caco. Entregue. Foi um período delicado também. Eu perdi minha mãe logo depois do filme, então principalmente no final das filmagens eu tive que resolver questões de burocracia, porque minha mãe tinha que ser internada e o hospital não aceitava a entrada dela, então entre uma cena e outra fragilizou ainda mais, em Portugal, né? Foi talvez um dos mais estressantes de toda a minha vida, assim. Mas depois que eu consegui que a minha mãe fosse aceita no hospital, ela pediu para eu terminar o filme e eu pude retornar, terminar a história. Mas foi realmente uma viagem para mim também como ator, assim, e de perda de controle total sobre tentar atingir o quê? Eu simplesmente estava entregue, presente no set e querendo sair do set com a sensação que eu dei o meu melhor todo dia. Você deu mesmo. Que bom, que tela, delicado. Tá na tela. Muito bom. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Te vejo no inferno.